A duologia Left 4 Dead é uma das mais icônicas em todos os jogos. Ela apresenta locais completamente dominados por criaturas infectadas por um vírus extremamente potente, que cria criaturas grotescas e poderosas. E essa franquia tem muito a oferecer. Então hoje, iremos ver juntos a timeline completa de Left 4 Dead. E garanto a vocês que durante o vídeo, você irá sentir pelo menos um pouco de vontade de jogar novamente, ou jogar pela primeira vez. Antes de irmos diretamente para os eventos dos dois jogos, é preciso que vocês entendam o vírus de Left 4 Dead e também os infectados, porque as informações, além de serem interessantes, vão te fazer enxergar os monstros com outros olhos. A gripe verde, comumente chamada de infecção, é o nome dado ao vírus desconhecido que causou a atual epidemia no universo da franquia. O vírus transforma os afetados em seres zumbis, tornando-os incrivelmente homicidas. Porém, apesar dos infectados serem chamados simplesmente de zumbis pelos sobreviventes, ao invés deles de fato serem mortos-vivos, eles são semelhantes aos zumbis de Resident Evil, no quesito deles serem seres humanos vivos que foram infectados por um vírus, no caso, o vírus da gripe verde, causando um aumento maciço na agressividade e a perda de muitas funções cerebrais superiores, como a fala e a autopreservação. Inclusive, eu vou fazer um pequeno marketing para mim mesmo. Se você curte Resident Evil, eu já abordei toda a franquia, tanto em 3 partes separadas, onde eu conto sobre cada saga da franquia. E também, se você gosta de ver um único vídeo, eu juntei as 3 partes em um único vídeo. Mas continuando, em casos raros, os infectados não vão se transformar, mas vão se tornar portadores, pessoas que parecem assintomáticas devido a uma resistência natural aos sintomas, mas carecem de uma resposta imunológica para degradar a doença. Sem degradação e o sistema imunológico derrotando o vírus, a pessoa carrega a doença em seu corpo e pode transmitir involuntariamente a doença para outras pessoas, e isso torna as pessoas assintomáticas uma ameaça à segurança pública. Além das evidências nos quadrinhos, grafites aleatórios, conversas no jogo e pôsteres de salas seguras, é dito que os portadores eram tratados tanto pela SEDA, ou Agência de Emergência e Defesa Civil, quanto pelos militares como uma ameaça. Biologicamente, a gripe, entre aspas, parece ser um agente patogênico semelhante à raiva, e a designação do vírus pela SEDA como uma forma de gripe parece ser nada mais do que um encobrimento para evitar o pânico em massa. A origem do vírus é desconhecida, embora se especule que seja proveniente de experimentos com armas bioquímicas. Em termos de contenção, a gripe verde é provavelmente de nível 4 de risco biológico. Como acontece com muitos jogos da Valve, Left 4 Dead utiliza a narrativa ambiental. O grafite, que cobre muitas paredes do jogo, geralmente contém mensagens que ampliam a construção desse mundo. Estas variam desde mensagens para entes queridos separados, mensagens de aviso, e o mais importante, explicações dos próprios sobreviventes para a infecção. Algumas mensagens proclamam que se trata de uma conspiração governamental. Outros afirmam que é uma conspiração alienígena ou até mesmo um ato de Deus. Como dito, alguns pensavam que se tratava de um ato de Deus, ou mais especificamente, uma praga bíblica. Na campanha Death Toll, em um esconderijo, encontramos uma pichação com as palavras Êxodo, capítulo 9, versículo 15. Este é um versículo bíblico que diz: "Pois se eu já tivesse estendido a mão e ferido você e seu povo com pestilência, vocês teriam sido cortados da terra." Esse versículo bíblico, tomado em contexto, é uma mensagem de Deus para Moisés, dizendo a Moisés que ele deveria avisar o faraó e os egípcios
a praga foi enviada e todos que não deram ouvidos ao aviso foram mortos. Porém, esses eventos não têm nada religioso. Nos grafites também há alegações de que os infectados foram criados pelos militares. O governo está dando uma cura aos ricos e que o vírus foi feito por alienígenas. É o que eles dizem. Refugiados subsequentes adicionaram seus próprios adendos depreciativos a essas afirmações. Curiosamente, nenhuma evidência em toda a série os apoia, pois as divisões militares desejam proteger os sobreviventes ou eliminar todos os infectados. Mas devido à grave virulência da gripe verde, eles são incapazes de desenvolver uma cura. A frase "Deus está morto" pode ser vista em vários lugares da campanha. Zoe, uma das sobreviventes do primeiro Left 4 Dead, ocasionalmente fará um comentário ácido sobre isso, quando ler o que aparece em uma parede no centro de conferências do aeroporto. É claro que é uma referência ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e o filósofo e sua obra tornou-se incorporada à cultura popular como uma forma de racionalizar eventos de horror e desastre em massa. Também é explicado que a imunidade é transmitida através dos genes do pai. A teoria mais comum para explicar isso é que o gene que torna as pessoas, entre aspas, resistentes é um alelo recessivo no cromossomo X. No caso de Zoe, como no de Rochelle e em qualquer outra mulher sobrevivente, o cromossomo X como gene recessivo vem tanto da mãe quanto do pai. A mãe de Zoe não era resistente, o que significa que ela só tinha um cromossomo X com o gene. O gene dominante em seu outro cromossomo X teria substituído o recessivo. Conforme foi explicado, seu pai resistiu, tornando sua morte uma tragédia evitável. Isso também explicaria por que há mais sobreviventes do sexo masculino do que do sexo feminino. Um sobrevivente masculino precisaria apenas de uma cópia do gene resistente, encontrado em seu cromossomo X. Seu cromossomo Y não teria nem precisaria disso, enquanto qualquer mulher precisaria de 2 cópias, um em cada cromossomo X. Se a composição sexual dos 2 grupos de sobreviventes for representativa, é esperado que 1 em cada 3 homens e 1 em cada 9 mulheres na população pré-surto estivessem imunes à infecção, significando aproximadamente 22% da população. Embora isso só seja verdade se o gene da imunidade ocorrer tão frequentemente quanto o gene dominante sem imunidade. Como a maioria da população aparentemente não possui imunidade, pode-se presumir que este gene também é uma mutação rara, que a maioria das pessoas não possui. Ao longo da série, todos os personagens jogáveis estão cientes ou ficam cientes do fato que são, entre aspas, imunes. Durante um dos vários diálogos possíveis com o cara da igreja, Bill diz que eles são imunes e estão cansados, fornecendo evidências de que os sobreviventes estão, entre aspas, imunes. Mais tarde é revelado que eles não são verdadeiramente imunes, mas sim portadores assintomáticos. Normalmente, a infecção se espalha pela mordida ou pelo sangue, mas também é possível que exista uma cepa do vírus que é transportada pelo ar ou em aerossol. Isso se tornou mais plausível na história em quadrinhos The Sacrifice, onde é mencionado que o vírus às vezes está no ar e às vezes não. Pelas evidências apresentadas no jogo, a mordida e a troca de fluidos, ou seja, o contato direto com sangue, saliva e vômito que penetrem a pele. E esses são as principais formas de transmissão. Uma cepa separada transmitida pelo ar poderia explicar a velocidade com que a infecção ocorreu. Se uma vítima estiver infectada com cepas de mordida e transmitidas pelo ar, isso também poderia explicar a rápida mutação do vírus nas vítimas e o desenvolvimento de infectados especiais. The Sacrifice nos diz que, apesar do nome e da tendência de propagação através de mordidas, a gripe verde não é raiva ou gripe, mas sim um novo vírus que
que sofre mutações diariamente, sendo absurdamente dinâmico e, portanto, impossível de combater. Os infectados parecem favorecer a morte imediata dos sobreviventes assintomáticos, em vez da infecção por meio de mordidas ou algum outro método, o que poderia significar que eles exibem alguma capacidade de detectar imunidade, entre aspas, ou ainda tinham algum pequeno senso de autopreservação. Também pode ser que os infectados tenham perdido seus traços de humanidade e funcionam somente por puro instinto animal. Não é explicado por que certas vítimas se tornam infectadas comuns, enquanto outras se tornam infectadas especiais, embora seja possível que existam diferentes cepas do vírus que só podem sobreviver dentro de corpos específicos e certos hospedeiros. No entanto, a perspectiva de aparecimento de múltiplas estirpes de um determinado vírus tão rapidamente e naturalmente não é muito plausível para os padrões científicos. As tendências evolutivas mostram que é necessário centenas a milhares de anos para que estirpes recombinantes ou semelhantes de um determinado vírus se tornem tão populosas que possam ser consideradas uma estirpe completamente separada. Se houver diferentes cepas do vírus em ação que causariam o aparecimento de sintomas especiais de infecção, é mais provável que o vírus tenha sido projetado. Deve-se notar que projetado é uma explicação vaga e pode significar qualquer coisa, desde uma arma biológica até uma vacinação experimental que deu errado. Deve-se notar também que mutações aleatórias de um vírus e a existência de diferentes cepas de um único vírus são dois cenários distintos. A ideia de um vírus projetado só se aplica a isso. Antes de irmos diretamente para os infectados especiais, precisamos dar uma olhada nos infectados comuns, e eles são muito mais interessantes do que você imagina. Como o próprio nome indica, eles são os inimigos mais comumente enfrentados. Eles são muito parecidos com os infectados do filme 28 Days Later, ou Extermínio. Eles são velozes e incessantes. Sua força reside na tendência de atacar em grandes grupos, de até várias dezenas, conhecidos como hordas. Os infectados possuem imensa resistência e são capazes de ignorar até mesmo a perca de membros. Eles resistem a quedas altas e até mesmo tiros de armas de fogo se não forem atingidos na cabeça. Eles são capazes de subir escadas e escalar objetos assim que encontram um alvo, e não param até que ele esteja morto. Quando não estão atacando, geralmente eles ficam sentados ou deitados no chão, apoiados nas paredes, cambaleando ou simplesmente em pé. Eles também podem vomitar ou brigar entre si. Quando brigarem por tempo suficiente, possivelmente eles podem eliminar um ao outro. Eles são facilmente provocados por luz, som ou toque. A cabeça, braços e pernas podem ser baleados ou cortados, mas como dito, braços e pernas e suas percas não os afetam. Eles são, pelo menos, mais poderosos que humanos não infectados, porque eles são capazes de arrombar portas e paredes, e é muito difícil se libertar de suas mãos assim que eles agarram os sobreviventes. Normalmente, se um infectado comum ocioso receber um ferimento de bala não fatal à distância, ele vai se contorcer de dor e agarrar o ferimento com as mãos. Se eles estiverem correndo em direção ao jogador, eles simplesmente ignoram a dor. É possível que a doença até mesmo esteja os matando, porque quando eles não estão matando alguém, eles estão, como dito, parados e exaustos. Os métodos de ataque dos infectados variam. Com humanos normais, eles os mordem e os separam, às vezes consumindo sua carne e outras vezes deixando corpos completamente intactos para trás. E como vimos anteriormente, as mordidas são o principal método de transmissão. Como sobreviventes que são assintomáticos, eles os socam, chutam e arranham, embora nunca os mordam. Foi teorizado que os infectados comuns mordem apenas pessoas não infectadas, o que explicaria
porque eles também nunca mordem uns aos outros e, portanto, não mordem as pessoas assintomáticas. Uma teoria mais simples é que a mordida simplesmente não foi implementada no jogo, devido a restrições técnicas. Quando abordado por um sobrevivente empunhando uma arma corpo a corpo, um infectado é mostrado como tendo a capacidade de se esquivar. Eles também fazem tentativas rigorosas de flanqueamento, tentando atingir os sobreviventes pelas laterais ou pelas costas para evitar o perigo. Além disso, eles também parecem ser capazes de realizar muitas ações acrobáticas ao contrair a infecção, pois são capazes de correr grandes distâncias e escalar cercas e edifícios que os humanos não seriam capazes de fazer sem medidas de segurança em vigor. Eles também não costumam beber ou comer, no entanto, eles ainda sobrevivem apesar da falta de sustento biológico. É possível que a infecção tenha removido a capacidade mental de desempenhar essas funções vitais. Há evidências que sugerem que eles ocasionalmente consomem suas vítimas humanas, como quando Bill sugere que os infectados podem comê-lo ou até canibalizar uns aos outros. Embora isso seja raro, isso pode indicar que os infectados podem eventualmente morrer de fome ou desidratação, e até mesmo a exposição aos elementos, já que os infectados não parecem procurar abrigo em condições que os não infectados procurariam. E agora é a parte que eu tenho certeza que quem jogou está esperando: os infectados especiais. Começando pelo Boomer. O Boomer sofreu mutações externas e internas extremas por alguma reação adversa à infecção. O ponto mais notável do Boomer é sua barriga extremamente inchada, provavelmente causada pelo estômago e possivelmente a maior parte, se não todo o sistema gastrointestinal sendo usado pela infecção para produzir bile em excesso. A pura tensão na pele e nos órgãos resultou na ruptura das camadas epidérmica e dérmica, fazendo com que a pele ficasse fina e frágil. Em alguns lugares, a pele até rompeu, expondo alguns dos órgãos internos cheios de bile. Este enorme acúmulo de pressão interna torna o Boomer bastante vulnerável a qualquer agitação externa, já que mesmo o menor ferimento com projéteis ou empurrão corpo a corpo vai resultar na explosão violenta do Boomer, enviando sangue e bile para todos os lados. Daí o seu nome, Boomer, e sua vida extremamente baixa. Mesmo assim, o Boomer pode envolver-se de forma autônoma em atividades físicas extenuantes e autodirigidas, como por exemplo, pular de uma altura sem lesões. A bile do Boomer é interessante, pois ela tem um efeito químico único de ligação com carne infectada ou não infectada que produz um estímulo extracelular. Esse estímulo químico induz uma atração semelhante a um feromônio dos infectados comuns próximos, o que faz com que eles ataquem a fonte saturada de bile. A natureza exata do motivo pelo qual isso induz uma resposta negativa é desconhecida, mas a resposta não é discriminatória entre carne infectada e não infectada. O Hunter, ou Caçador, é um infectado especial com menos mutações visíveis e se assemelha superficialmente a um infectado comum. Ainda não foi explicado como as mutações do Hunter começam, sejam elas genéticas, bioquímicas ou uma cepa específica do vírus, mas as mutações parecem estar ligadas ao sexo, já que apenas Hunters do sexo masculino foram observados. A reação do Hunter à infecção concedeu-lhe um aumento dramático na força da parte inferior do corpo, e ele pode saltar distâncias gigantescas e sobrepujar os sobreviventes ao pegá-los. Embora ele não possua um crescimento muscular massivo como outro infectado especial, o Tank, a força adicional que foi concedida ao Hunter deu-lhe a capacidade de pular e atacar repetidamente de longas distâncias e escalar rapidamente as laterais dos edifícios com facilidade. A diminuição da resposta à dor visível em todos os que sofrem da infecção
também faz com que o caçador, ou hunter, não sofra de acúmulo perpétuo de ácido láctico devido ao esforço excessivo ou danos por impacto após sofrer uma grande queda. Ao mesmo tempo, parece haver algum tipo de atraso muscular após um ataque inicial, onde o hunter não consegue se mover tão rapidamente. Uma das observações físicas mais notáveis é que o hunter não tem olhos. Não se sabe se isso é auto-infligido ou um subproduto da infecção, ou ambos. A extensão dos danos à visão do caçador sugere que seus outros sentidos são muito mais desenvolvidos em comparação aos infectados comuns, permitindo-lhe caçar com muito mais eficiência. É possível que os ruídos estridentes que ele faz e os rosnados sejam seu próprio método de ecolocalização. Ele também pode usar o cheiro para diferenciar os sobreviventes dos infectados. O infectado especial Smoker. Esse monstro sofreu forte mutação por uma cepa da infecção e frequentemente emite ruídos agudos de tosse e aspereza que podem alertar os sobreviventes de sua presença. Embora ele se pareça com a maioria dos infectados comuns, ele é mais alto, mais durável e sua pele ficou coberta de protuberâncias que fazem com que pequenos jatos de fumaça verde e sangue escorra quando baleados. É dito que a fumaça que ele exala tem um cheiro pútrido, mas é inofensiva. O lado esquerdo do rosto está inchado e parece coberto por um grande tumor. Ele também tem uma língua gigantesca que pode pegar e capturar os sobreviventes. E eu sempre digo nas minhas timelines que não entro em detalhes em teorias, mas essas são bem interessantes, e como em Left 4 Dead não há muitas informações relacionadas aos infectados, eu vou citar essas teorias. Alguns sugerem que a língua mutante poderia ser na verdade vinda dos intestinos. Ocasionalmente, ao matar o Smoker, centenas de metros de língua, entre aspas, serão vomitados de sua boca, apoiando a teoria dos intestinos. Uma segunda teoria que leva à mutação do Smoker é que a cepa da infecção causou o crescimento de algum tipo de fungo ou bactéria semelhante em seu rosto. Isso pode ser responsável pelos esporos ou nuvens de fumaça e sua ou suas línguas, uma vez que, em muitos casos, sabe-se que os fungos desenvolvem apêndices semelhantes a tentáculos, que parecem semelhantes a línguas. Isso é apoiado pelo fato que, após a morte, a língua mutante desaparece e você pode ver a língua verdadeira em sua boca. Uma terceira teoria é que o Smoker teve câncer, provavelmente de língua ou garganta, antes de ser infectado. Isso é apoiado pelo fato de que o cancro ocorre quando uma célula ou grupo celular sofre mutação até o ponto em que o limite de Hayflick é quebrado, de modo que as células não param de se reproduzir. Como há crescimentos cancerígenos em todo o rosto e na parte superior do tronco do Smoker, juntamente com as línguas extras salientes, isso pode ser verdade. Também explicaria como a língua do Smoker volta a crescer tão rapidamente depois de ser arrancada da base. Uma quarta teoria é que parte da infecção confere a esse tipo de infectado habilidades regenerativas semelhantes às do câncer, mas novamente não há uma fala oficial sobre o Smoker. O infectado especial mais poderoso, o Tank. Esse infectado especial é exclusivamente masculino e sofreu as mutações físicas mais extremas em comparação a qualquer outra classe de infectado especial. Evidentemente, a característica mais óbvia é a extrema hipertrofia, ou aumento anormal da massa muscular. Apesar de seu imenso tamanho e peso, o Tank é capaz de seguir um sobrevivente saudável. De acordo com os diálogos dos sobreviventes em Left 4 Dead 2, o Tank tem cerca de 3 a 3,6 metros de altura e 1,8 metros de largura. O crescimento muscular anormal do Tank é mais óbvio nos braços e na parte superior do corpo, mas menos pronunciado na cintura,
quadris e pernas. Embora as pernas dele sejam capazes de suportar seu peso, como quando o Tank monta um ataque de arremesso pegando pedras imensas do chão. A anatomia desproporcional do Tank o força a andar com os nós dos dedos, resultando em inchaço nos pulsos dele. O corpo do Tank está coberto por inúmeras cicatrizes e lesões de lutas anteriores, com uma ferida aberta especialmente grande no peitoral esquerdo. A mandíbula do Tank à primeira vista parece estar faltando, mas após uma inspeção mais detalhada, ela mostra-se envolvida pelos músculos densos do pescoço. Pode-se presumir que seus ossos também ficaram muito mais fortes. Caso contrário, a própria estrutura esquelética do Tank teria desabado sob o peso de seu próprio corpo. A massa muscular excessiva é sua arma principal. O aumento do volume dá ao Tank força sobre-humana. Um único soco pode destruir portas de salas seguras, lançar sobreviventes e objetos a uma distância considerável, e ele pode, como eu disse, arrancar pedaços de pedra no chão para servir como projétil de longo alcance. Isso também permite que o Tank receba punições massivas de todos os tipos de armas, e seu corpo denso protege seus órgãos vitais, como sua cabeça, pois atirar ali causa a mesma quantidade de dano como se ele estivesse levando um tiro em outro lugar. O Tank também sofreu graves danos cerebrais ou uma infecção semelhante à raiva, resultando nesse grupo de infectados estarem em um constante estado de raiva desenfreada, ainda mais do que a maioria dos outros infectados. Sua resposta imediata é atacar qualquer sobrevivente humano à vista. O infectado especial, o Charger. Esse infectado apareceu pela primeira vez em Left 4 Dead 2. As mutações de infectados dessa classe parecem semelhantes às mutações do Tank em termos de aumento de massa muscular, embora visivelmente assimétricas. Mais notavelmente, o braço direito e o ombro do Charger cresceram significativamente e aumentaram em espessura, resultando em sua mão direita se tornando um caroço inchado com dedos grossos. Isso faz com que ele se incline para a direita enquanto se move. Seu braço esquerdo inversamente atrofiou ao ponto de ser inútil, possivelmente por causa de seu corpo quebrá-lo para adicionar volume ao braço direito, pendurado frouxamente ao lado do Charger e balançando a cada movimento. Suas pernas são menos visivelmente afetadas pela mutação, apenas a perna esquerda ganhando algum tipo de volume extra a ponto de rasgar o macacão, enquanto as proporções da perna direita permanecem normais. As mutações nas pernas possivelmente servem para equilibrar o Charger, equalizando a distribuição de peso por todo o corpo, permitindo assim que ele se mova bastante rápido. O método de ataque preferido do Charger é usar uma arrancada com velocidade sobre-humana, não só para alcançar seu alvo, como também usar sua força para matá-lo, pois ele agarra o sobrevivente e pode começar a batê-lo no chão. O Charger sofreu vários ferimentos, especialmente no braço direito. Tempos prolongados de golpes e batidas nas paredes tornaram a carne do braço direito do Charger espessa, com calos, crostas e cicatrizes, provavelmente como resultado de seu carregamento constante. A metade direita do rosto do Charger está visivelmente danificada. Seu crânio tem uma grande depressão, ele não tem dentes e seu nariz foi completamente removido, com sangue escorrendo dele. O infectado especial, o Jockey. Esse infectado apareceu pela primeira vez em Left 4 Dead 2. A infecção fez com que essa classe de infectados desenvolvesse uma grande quantidade de massa muscular na parte superior das costas e no pescoço, fazendo-o pular como um macaco-aranha. Seus dedos das mãos e dos pés aumentaram de comprimento, seus lábios e a pele ao redor deles se deterioraram, dando-lhe uma aparência mais esquelética na parte da boca. Isso pode ser devido ao fato dele mastigar e morder os lábios por causa da mania
ou possivelmente até mesmo arranhar a boca pelo mesmo motivo. Ele veste uma camiseta branca esfarrapada e boxers azuis. Essa classe de infectados tem uma vocalização tagarela e gargalha histericamente enquanto montam o sobrevivente. De acordo com os comentários da Valve, as mutações são a causa da mania do Jockey, fazendo-o sorrir. Ele pode usar sua estrutura rígida para pular longas distâncias de cada vez, cerca de 15 a 20 pés ao saltar para cima, entre 4,57 metros a 6,10 metros. Embora ele não possa pular tão longe quanto o Hunter, ele não precisa se agachar para carregar a habilidade. Quando o Jockey pousa na cabeça de um sobrevivente, ele o agarra e usa a mão livre enquanto se inclina em uma direção, que faz com que o sobrevivente fique desnorteado. A Spitter, ou Cuspidora, esse infectado apareceu pela primeira vez em Left 4 Dead 2. Através da mutação da infecção, esse monstro desenvolveu a habilidade de projetar uma bola de ácido extremamente corrosivo de sua boca, semelhante a uma argamassa. Esse projétil colidirá com teto ou parede e cairá até a superfície sólida mais próxima que possa ser percorrida, e ao entrar em contato, se espalhará em uma grande poça de ácido que aumenta o dano com o tempo. É possível, pela forma como o ácido é cuspido, que essa classe de infectados o envolva em uma espécie de membrana fina, ou provavelmente em seu corpo ou garganta ou boca, que é dissolvido pelo ácido ou quebra com o impacto. É evidente que a infecção fez com que essa classe de infectados sofresse de mega-esôfago, ou que seu estômago corroeu todos os órgãos encontrados em seu pescoço. Esta pode ser a causa de seus ataques e gorgolejos, pois pode haver ácido em seus pulmões. Pela intensidade com que a Spitter secreta o ácido, parece que ela não consegue parar de produzir à vontade e deve excretá-lo de seu corpo para evitar que se encha ou rompa com ácido, semelhante ao Boomer. A mandíbula inferior, bochechas, nariz e lábios dessa classe parecem ter ficado visivelmente erodidos, sugerindo que ela pode não ser totalmente resistente ao ácido que está expelindo. Parece que ao redor da boca a pele desapareceu. Logo acima do seio e na parte superior da barriga há duas feridas vermelhas, provavelmente manchas erodidas de onde o ácido escorre pela boca. Suas proporções são estranhas e alongadas, incluindo seios caídos, pescoço alongado e estômago inchado, que provavelmente são usados para acomodar e produzir fluidos. Seu pescoço alongado também pode lhe dar a vantagem de ser capaz de cuspir ácido a longas distâncias e em alta velocidade. Sua pele flácida e seu andar cambaleante podem ser causados pelo vírus ou até mesmo pelo próprio ácido corroendo seus tecidos conjuntivos. O infectado especial mais perigoso, a Witch ou a Bruxa. Embora não esteja especificamente claro como a Bruxa se transformou em um infectado especial, uma teoria afirma que a Bruxa sofreu uma forte mutação por uma cepa da infecção, em termos de força física e não de aparência. Embora se pareça com uma típica mulher infectada, ela tem dedos alongados e afiados, que são semelhantes à condição aracnodactilia. É dito que a Bruxa tem uma estranha atração pelo cheiro de açúcar, o que explica por que há um grande número de bruxas perto da usina de açúcar em Hard Rain. Embora isso possa ser devido à fome ou outros fatores causados pela infecção. Sua vestimenta, quando comparada a outros infectados, pode indicar aumento da temperatura corporal, como febre, o que também pode explicar sua lentidão, constantes sinais de angústia, irritabilidade e sensibilidade à luz e ao som. Essa classe de infectados pode ter tentado tirar suas roupas, pois parece que elas mesmas as cortaram. Apesar de sua figura pequena, não deixe isso te enganar. A bruxa tem força e resistência fora do sério, permitindo-lhe incapacitar
ou matar sobreviventes instantaneamente. Inicialmente, ela não ataca e só fica chorando, mas se o sobrevivente ficar a incomodando, então ela mostra seus atributos monstruosos. O fato dela chorar quando não está ciente dos sobreviventes, não há explicação oficial por trás. É provável que ela esteja extremamente deprimida. Outra teoria é que o vírus não assumiu totalmente o controle dela e ela sabe que é um monstro, causando sua depressão. E quando um sobrevivente chega muito perto ou acende uma lanterna, o vírus começa a assumir o controle. Também pode ser uma vantagem evolutiva destinada a atrair sobreviventes desavisados para ela, como demonstrado na cena de introdução de Left 4 Dead, quando Bill e Zoe vão investigá-la chorando, pensando que ela pode ser uma sobrevivente. Mesmo que sua mentalidade seja muito semelhante à de um infectado típico, ela não se distrai com coisas como luzes piscando e bips de uma bomba. Aparentemente, ela também não se sente atraída por coisas como alarmes de carros disparando, embora isso a alerte sobre a presença dos sobreviventes. Estranhamente, ela brilha em vermelho nas áreas escuras, possivelmente devido aos seus olhos brilhantes. Também não se sabe se a bruxa está extremamente magra por causa da infecção ou se sua perda de peso é devido à fome, ou se esse era o formato de seu corpo antes da infecção ocorrer. Mas a lição é que você nunca deve mexer com uma bruxa. Agora que temos um conhecimento aprofundado sobre os infectados, vamos continuar falando sobre a gripe verde. É bem provável que o epicentro da infecção foi na Pensilvânia, onde se espalhou rapidamente pelo leste dos Estados Unidos, o que explica por que a paisagem urbana de Fairfield foi devastada no primeiro jogo. A maioria das cidades da região abrangida foi destruída pela infecção, o que mostra a rapidez com a qual ela se espalha. O mapa a seguir indica que, apesar da origem na Pensilvânia, a infecção pode não ter se espalhado para o norte, pois não há X em Nova York, o que significa que a região pode não ter sido invadida. O mapa parece indicar que a infecção ainda não se espalhou para o Canadá, porém, é possível que, devido à localização da infecção, os militares e a SEDA não tivessem nenhuma informação sobre aquela região, ou porque a SEDA é uma organização dos Estados Unidos, ela acaba não possuindo dados sobre a infecção além da fronteira dos Estados Unidos. Deve-se notar que as cidades maiores como Toronto, Montreal e Ottawa enquadraram-se no primeiro círculo, indicando a propagação da infecção, sugerindo que também estão sitiadas. Algumas das maiores cidades na área infectada não foram riscadas, indicando que as cidades ainda podem ser locais de extração viáveis, que foram bloqueadas pelos militares. O único ponto de evacuação viável que resta na região do Atlântico Sul é Nova Orleans, Louisiana, que está sitiada 3 semanas após a infecção. A infecção também atingiu a Flórida, já que as cidades de Clearwater e uma área ao norte do Fort Lauderdale estão ambas riscadas, indicando que essas cidades caíram. No entanto, a infecção pode estar muito mais espalhada do que apenas as cidades com X, já que as únicas cidades com esse X são aquelas na rota de evacuação. Portanto, é provável que outras grandes cidades como Nova York, Baltimore, Norfolk, Boston e Detroit também sejam invadidas. Depois que a infecção consumiu Fairfield, ela se espalhou para o sul dos Estados Unidos e fez com que mais e mais grupos de sobreviventes surgissem para tentar chegar às zonas seguras criadas pelo governo, que, como foi visto no trailer de Left 4 Dead 2, começaram a bombardear as cidades para impedir a propagação da infecção. A propagação internacional da gripe verde nunca é elaborada ou mencionada, mas ela pode ter se espalhado para o Canadá, México ou até mesmo para o resto das Américas continentais, mas sua propagação para a Europa, África, Ásia
e Oceania é desconhecida devido à invasão do aeroporto internacional Metro e a gripe verde já ter infectado quase todos os Estados Unidos, é possível que a gripe verde tenha se espalhado internacionalmente, embora a extensão da infecção e o status dos sobreviventes em outros países seja desconhecida. E agora que sabemos sobre os infectados e a gripe verde, vamos começar a falar da história, mais especificamente Left 4 Dead 1 e seus personagens, começando com William Overbeck, ou Bill Overbeck. Ele serviu 2 vezes durante a Guerra do Vietnã, durante a qual sofreu uma lesão no joelho devido a estilhaços que atingiram seu joelho, causando danos permanentes. 2 dias após a primeira infecção, Bill estava em um hospital de veteranos aguardando uma operação, possivelmente relacionada à lesão no joelho. Enquanto espera, um membro da equipe de resgate residente tenta conversar um pouco com Bill sobre o desaparecimento da família dele e seus hábitos de fumar. Bill então o ignora, dizendo-lhe para ir em outro lugar. Enquanto Bill cochila devido à anestesia da cirurgia, uma das enfermeiras se transforma devido à infecção e mata a equipe da sala de operação. Bill de alguma forma evita sua inconsciência por pura força de vontade, enquanto ele simultaneamente luta contra a enfermeira infectada, incapacitando-a momentaneamente. Ele se defende com uma faca e serra médica, e Bill luta contra a repentina horda de infectados fora do hospital. Ele consegue voltar para casa e veste seu antigo uniforme militar, pois ele está pronto para a guerra. Zoe. Ela já foi uma estudante em Aldrich, na Filadélfia, com uma bolsa de estudos para se tornar cineasta, mas em vez de frequentar as aulas, ela passava o tempo assistindo filmes de terror e justificou isso para sua mãe chateada como fazendo uma pesquisa. Ela herdou o amor por esse gênero de filme de seu pai, que a apresentou a filmes como zumbis, assassinos slashers e extraterrestres. Enquanto ela ainda era jovem, seu pai, Wade, desejava que ela se tornasse uma policial como ele, muitas vezes levando-a a campos de tiro para praticar. Essas ações causaram uma tensão entre seus pais divorciados uma noite e iniciaram uma acalorada discussão entre os dois sobre o futuro da filha. A discussão durou pouco, porque um infectado de repente entrou na sala de estar e atacou a mãe de Zoe, Carolyn. Seu pai foi capaz de matar o infectado, mas não antes de atacar a mãe de Zoe. Segurando Carolyn nos braços, Wade ordenou que sua filha chamasse a ambulância. Quando Zoe retornou, ela testemunhou seu pai sendo atacado por sua mãe, que então percebeu a presença de Zoe e rapidamente a atacou. Felizmente, antes que ela pudesse alcançar Zoe, Wade atirou na nuca dela. Seu último pedido foi para que Zoe o matasse antes que ele se tornasse infectado. Ela então pegou a arma de seu pai e diz que o ama e atirou. O mais triste de tudo é que semanas depois, Zoe ficou chocada ao descobrir que seu pai pode ter sido um portador e que o assassinato misericordioso pode ter sido em vão. Francis. Antes de tudo, ele é mostrado tentando roubar uma televisão de tela plana 2 dias após a primeira infecção. Quando ele é pego, sua afirmação de que é um policial que coleta evidências não é levada a sério. Em seguida, ele é mostrado em um bar se gabando para os seus amigos sobre o motivo de estar indo para a prisão. Quando um de seus amigos lhe revela que as prisões da Pensilvânia não permitem visitas conjugais, a suposta namorada de Francis, Sandra, diz que é melhor não perder tempo e agarra o braço de Francis e o puxa para a sala dos fundos do bar. Francis e Sandra começam a se beijar na sala quando ela fica extremamente enjoada e vomita no colete dele. Ele quase vai embora, mas ela o convence a ficar e logo o morde. Ela está prestes a atacá-lo quando o amigo paranoico de Francis, Duke, atira nela. Percebendo que esta não é uma gripe comum,
e que a maioria das pessoas não pode mais ser considerada humana, Francis percebe as possibilidades da ilegalidade que o surto trouxe e faz Duke e Danny arrastarem uma jukebox para o telhado, onde ele pega uma espingarda para começar a matar os infectados um por um, acompanhado com Duke, Danny e alguns outros colegas de bar. Não se sabe o que aconteceu com seus amigos, mas é mais provável que ele tenha os deixado ou eles não eram portadores e sucumbiram à gripe em algum momento antes de Francis se juntar ao grupo principal. Mais tarde, Francis admite a Zoe que acha mais divertido estar com seus velhos amigos durante o apocalipse, mas não teria durado 2 semanas se não tivesse conhecido o grupo. Lewis, antes da infecção, trabalhava como analista de sistemas júnior na Franklin Brothers, na Filadélfia, Pensilvânia. Durante os intervalos para o almoço, ele costumava visitar o campo de tiro, onde seus colegas de trabalho zombavam dele por fazer isso. Também pode-se presumir que ele jogava videogame, pois tem uma estatueta do Heavy do Team Fortress 2 em sua mesa, e ele menciona Counter-Strike ao pegar uma arma e faz várias referências a Half-Life, além de lamentar a falta de um Xbox na ilha de Keys. 2 dias após o início da infecção, ele encontrou seu primeiro infectado no banheiro masculino, após tentar convencer um colega de trabalho de que a imprensa estava exagerando e que tudo ainda estava seguro. Porém, ele foi forçado a matar o infectado e, após sair do banheiro, ele encontra seu escritório em ruínas. Seus colegas de trabalho estão todos mortos e o mundo exterior caiu em pedaços. Lewis é o mais instruído de todos os sobreviventes, possuindo pelo menos uma graduação e possui um MBA, ou Mestre em Administração de Negócios, e em algum momento ele aprendeu japonês durante um estágio em Tóquio. Agora que sabemos dos personagens, vamos ver suas aventuras. E só para deixar claro, o jogo possui diversos capítulos que separam a narrativa como uma série episódica, mas eu vou contar tudo como se fosse um episódio só. Mas cada episódio vai ter a sua separação na descrição. Em Pensilvânia, 2 semanas após o início da epidemia, 4 indivíduos portadores, que são Bill, Zoe, Francis e Lewis, estão em Fairfield, onde Bill descobre os restos mortais de um infectado incomum, o que significa que eles estão evoluindo. Bill e Zoe logo ouvem o choro e vão investigar a fonte. Enquanto Francis e Lewis ficam de guarda, Bill e Zoe descobrem um novo infectado, a bruxa, que é imediatamente assustada por Lewis quando ele aponta sua luz para ela. E ela demonstra sua força sobre-humana ao destruir uma porta de ferro com suas garras e força bruta, mas eles conseguem matá-la a tempo antes que ela arrombe a porta. Eles conseguem derrubar a horda que chega e enfrentam também 3 novas cepas infectadas, que são o Hunter, o Tank e o Smoker, mas são forçados a fugir dos infectados e do poderoso Tank através de uma escada, antes que o próprio Tank destrua a estrutura e Zoe quase caísse para sua morte, sendo salva por Francis. E Bill diz para eles não comemorarem demais antes de saírem da cidade. Um helicóptero de notícias chamado News Chopper 5 voa pelos céus da cidade e seu piloto usa um alto-falante para alertar todos os sobreviventes que ainda estiverem na cidade que, se eles conseguirem chegar ao Mercy Hospital, ou Hospital Mercy, ele vai resgatá-los e os levará para um lugar seguro. O grupo então abre caminho por infectados em um complexo de apartamento destruído e chegam aos becos. Logo depois, eles vão para o metrô, onde enfrentam uma horda de infectados comuns e especiais. Ao chegar na seção de energia, eles ouvem uma bruxa chorando e decidem evitá-la, enquanto um tanque aparece para detoná-los. Depois desse acontecimento, eles seguem para os esgotos, encontrando novamente outra horda. Eles conseguem passar por segurança, mas para a infelicidade deles, apesar de terem aberto caminho por Fairfield e chegarem ao hospital,
Logo, eles descobrem que o local está lotado de infectados. Eles conseguem contatar o piloto e eles acabam lutando contra outra horda massiva no telhado. Após uma luta contra inúmeros infectados, o piloto chega e vai até o telhado do hospital e eles são resgatados. Porém, como nada é feliz para os sobreviventes, o piloto logo foi infectado, forçando Zoe a atirar nele, fazendo com que o helicóptero caísse em um distrito industrial fora da cidade. Eles passam por becos infestados de infectados até que chegam em uma ponte cheia de veículos abandonados, com uma certa quantia de infectados e até mesmo uma bruxa, que eles conseguem evitar. Continuando pela seção industrial, eventualmente eles encontram um caminhão de entrega blindado por outros sobreviventes, mas precisam fazê-lo descer de onde está. E após concluir essa tarefa e lutar contra uma imensa horda, eles usam o veículo para tentar chegar à cidade de Riverside. Mas antes deles conseguirem chegar à cidade, eles encontram a estrada bloqueada e são obrigados a percorrer o resto do caminho a pé, passando por túneis bloqueados e áreas florestais cheias de infectados. Eles continuam sua jornada pela estrada rural e chegam em um cemitério, que até mesmo possui uma bruxa, e conseguem chegar em uma pequena igreja, onde eles têm uma breve interação com um louco infectado, que faz o sino da igreja bater de propósito para que os infectados venham para matá-los. Após uma luta árdua, eles conseguem parar a horda e o sino para de tocar porque o homem acaba sucumbindo para a infecção e se torna um boomer e eles o matam. Ao continuar suas jornadas, eles passam pela área urbana da cidade e descobrem que ela foi invadida e decidem ir a uma casa de barcos próxima para um possível resgate. Entrando em contato com um pequeno navio pesqueiro de um casal, eles precisam segurar as pontas enquanto o navio pesqueiro está vindo e lutam contra diversos infectados. E apesar deles serem resgatados de fato, eles são deixados na cidade de Newburgh, do outro lado do rio, apenas para encontrar grande parte da cidade em chamas. Buscando abrigo em uma grande estufa, seu descanso é interrompido quando um avião militar passa por cima, levando os sobreviventes a passar pelo bairro comercial da cidade em direção ao aeroporto internacional, passando por diversas áreas urbanas. Ao chegar, o grupo fica chocado ao ver que, na tentativa de conter a infecção, os militares bombardearam o aeroporto. A pista, no entanto, está praticamente intacta, permitindo que os sobreviventes abasteçam e escapem na aeronave C-130. Apesar deste aparente resgate, os sobreviventes mais uma vez se encontram sozinhos nos arredores da Floresta Nacional de Allegheny, onde enfrentam hordas de infectados em áreas desafiadoras. Eles continuam lutando e chegam em um armazém onde necessitam lutar contra outra grande horda, porque a porta de emergência que eles necessitam abrir vai fazer barulho ou vai ligar um alarme. E assim que a porta é aberta, eles são forçados a batalhar por suas vidas contra uma horda imensa. Após esses acontecimentos, eles seguem por uma série de trilhos de trem pela área e chegam em uma fazenda de milho, onde encontram uma casa e uma transmissão do exército. Após responder à transmissão, os sobreviventes se posicionam na casa da fazenda para lutar contra outra horda colossal de infectados. Após outra batalha difícil, eles conseguem segurar as pontas até que um APC, ou veículo blindado de transporte pessoal militar, chegue para transportá-los até a área segura do Nordeste, supostamente o único local na área ainda não invadido. Em vez de serem levados para a zona segura Echo, eles são levados para uma base militar em Mill Haven, com ordens de capturar e testar Tango Mikes, como os militares se referem a eles. Bill e Zoe são levados para exames, enquanto Louis e Francis são colocados em quarentena em uma cela acolchoada. O comandante de Mill Haven, o Major Everly, se recusa a acreditar no relatório do Tenente Mora
sobre os infectados especiais, levando o tenente a organizar uma rebelião em segredo. Bill e Zoe encontram um médico que os informa que eles são portadores, pessoas imunes à infecção, mas capazes de transmiti-la para outras pessoas. Enquanto isso, Lewis e Francis estão sendo observados por 2 soldados, com Francis tentando incitar um deles a lutar, mas sem sucesso, enquanto o outro decide perguntar a Lewis o que está acontecendo lá fora. Os 2 soldados se apresentam como Jeff e Annie e descobrem o quão perigosos são os infectados especiais. O tenente Mora completa sua rebelião e liga o alarme, sem saber que os infectados são atraídos pelo som, o que faz com que uma enorme horda ataque as instalações e oprima os soldados despreparados. Depois que uma bruxa errante passa pelo corredor, onde Jeff e Annie estão guardando Lewis e Francis, os 2 decidem libertá-los devido ao seu conhecimento sobre os infectados especiais e conduzi-los a um arsenal para reabastecer. Bill também teve a mesma ideia. Eles descobrem com Jeff e Annie que há uma estação de trem do outro lado que sai da base, e os sobreviventes decidem usá-la como meio de escape. Eles chegam a um depósito após matar um tanque, onde Jeff e Annie deixam voluntariamente o grupo, não querendo ser infectados, pois eles próprios não sabem se são portadores ou não, optando por lutar contra a horda, apesar de serem informados de que a morte é certa. O médico permanece com o grupo, mas ele luta para alcançar o trem no momento em que uma horda menor chega para atacar, e é deixado para morrer quando Bill se recusa a comprometer a segurança do grupo por alguém que eles mal conheciam, para a grande raiva de Zoe. Os trilhos param em Rayford, Geórgia, uma cidade localizada não muito longe de Atlanta. Ao deixar as brigas de lado por enquanto, o grupo começa a procurar um veleiro para levá-los até Florida Keys, pois Bill acredita que a infecção não conseguiu chegar às ilhas. Enquanto procurava por um transporte adequado, Lewis é ferido por várias bruxas e tem o iate incendiado. Eles logo encontram outro iate cheio de suprimentos e decidem levá-lo para Florida Keys, mas logo descobrem que precisam levantar a ponte. Eles encontram vários geradores para alimentar a ponte, assim como uma enorme horda com 4 tanques que aparecem quando a ponte apresenta mau funcionamento no meio do caminho. Bill desce para reiniciar o gerador e acredita que vai conseguir voltar antes que um tanque o surpreenda e cause ferimentos mortais. Zoe, Francis e Lewis logo percebem que Bill não voltou e também percebem que ele morreu protegendo-os quando a ponte finalmente sobe alto o suficiente para evitar que a maioria dos infectados os alcancem. Ao contrário de Left 4 Dead 1, o segundo jogo se passa em Savannah, Geórgia, após os acontecimentos da campanha The Sacrifice, ou a campanha em que Bill se sacrifica, e alguns dos infectados sofreram mutações e estão muito mais poderosos, sem contar que vemos pela primeira vez os novos infectados, que são os já mencionados Charger, Speeder e Jockey. 4 sobreviventes sobem no telhado para testemunhar o último helicóptero de resgate saindo do telhado do Davana. E apesar de anteriormente eles terem lutado bravamente para tentar chegar nesse lugar e serem resgatados, eles não conseguem. E então eles decidem ir a um shopping, onde fica um segundo ponto de evacuação. No caminho, eles descobrem os nomes um do outro: Alice, Coach, Rochelle e Nick. O mecânico de 23 anos, Alice, tem amor à vida e uma firme crença em sua própria imortalidade e a capacidade de tratar qualquer contratempo como um desafio divertido para impressionar seus amigos. Nascido e criado em Savannah, Alice divide seu tempo trabalhando na garagem local, saindo com os amigos e aparecendo para jantares de domingo com a mãe. Então, os zumbis tiveram que estragar tudo para ele. Agora Alice está procurando coisas novas para ocupar seu tempo e acabou encontrando muitas, porque acontece
que o apocalipse zumbi é um grande desafio e não faltam coisas malucas que ele pode tentar para impressionar os seus novos amigos. O líder do grupo basicamente é Coach, e seu nome real é desconhecido, mas ele tem 44 anos e possui um grande coração e um apetite saudável depois que uma lesão no joelho encerrou sua carreira como atacante defensivo na faculdade. Coach recuperou seu diploma de educação física por pouco e conseguiu um emprego como professor de saúde em uma escola secundária local em sua cidade natal, Savannah. Trabalhar como coordenador defensivo da equipe de calouros pode não ter sido o melhor caminho para uma carreira de treinador profissional, mas é muito útil para guiar um grupo de sobreviventes para um local seguro. Coach viu sua amada cidade natal ser infestada por infectados, e agora é hora de oferecer sua própria marca de hospitalidade sulista. Rochelle. Ela possui 29 anos e era uma produtora associada de baixo nível de uma emissora de notícias de grande renome. O trabalho de Rochelle consistia principalmente em carregar cabos e buscar café, mas quando o surto atingiu e a equipe começou a avisar que estava doente, Rochelle teve sua chance: produzir um segmento de Savannah sobre o centro de evacuação localizado lá. Ela ainda estava montando as câmeras quando sua grande história se tornou uma grande zona de guerra. Mas isso não significa que ela ainda esteja abandonando o emprego dos seus sonhos. Sobreviver a um apocalipse zumbi é apenas outra coisa que ela pode usar sua inteligência. Nick possui 35 anos e passou a vida inteira vagando de cidade para cidade, encontrando jogos de cartas em becos e tentando ficar fora da prisão. E isso ensinou Nick duas lições valiosas: nunca confiar em ninguém e procurar o número 1. Ele veio para Savannah em busca de alguma pessoa inocente no circuito de cruzeiros fluviais de jogos de azar. Em vez disso, ele encontrou uma cidade prestes a ser engolida por uma infecção. Agora ele se vê forçado a se unir a 3 completos estranhos em uma aliança frágil que vai contra todos os instintos pelos quais ele desenvolveu e vive, mas ele terá que aprender a confiar neles se quiser sobreviver. No início de Dead Center, o helicóptero passou por eles e não os viu, então eles precisam descer o apartamento que está coberto por chamas em múltiplos andares, enquanto os infectados incessantemente tentam matá-los. Ao usar o elevador, eles vão para o andar mais baixo, que está consumido pelas chamas, e após quase serem sufocados por elas e enfrentarem uma pequena horda, eles continuam sua jornada, com Alice dizendo que conhece uma loja de armas próxima. Eles passam por um pequeno campo da seda e enfrentam mais infectados, que inclusive possuem trajes anti-risco biológico, mostrando que a seda falhou em controlar essa região. Ao chegar na loja de armas, eles turbinam o seu arsenal e falam pelo interfone com um homem chamado Whittaker, um sobrevivente de 60 anos e é o dono da loja de armas. Ele se oferece para limpar um bloqueio que está impedindo os sobreviventes de chegarem ao shopping, com a condição deles irem até o supermercado Save for Less e buscarem para ele um pacote de 6 refrigerantes cola. Porém, assim que eles vão abrir as portas da loja, o alarme contra roubo dispara e uma horda vem atrás deles. Eles então levam o pacote até Whittaker e quando o refrigerante é depositado na bandeja de entrega, Whittaker lança um míssil em um caminhão inflamável perto do bloqueio, destruindo-o e permitindo que os sobreviventes continuem até o shopping. O destino final de Whittaker é desconhecido, embora devido ao seu grande arsenal e por estar fortificado, ele provavelmente sobreviveu até que, pelo menos, seus suprimentos acabassem. Após esses acontecimentos, eles entram no shopping e enfrentam infectados lá dentro e descobrem que ele foi invadido, com todos os agentes da seda no centro mortos ou infectados. Enquanto eles se movimentam pelo shopping, uma porta acaba ligando um alarme e eles são forçados a batalhar contra uma horda e desligar o alarme.
Eventualmente eles chegam no átrio do shopping e encontram o Stock Car de Jimmy Gibbs Jr. Ellis sugere que eles utilizem o carro e todos concordam, porém eles precisam abastecê-lo. E para fazer isso, eles novamente lutam contra uma horda de infectados até que finalmente abastecem o carro o suficiente para sair do shopping e seguir para Nova Orleans, supostamente a última cidade em pé na América. Eventualmente, eles chegam em uma ponte elevada em Rayford, onde encontram Francis, dizendo que pode ajudá-los a descer a ponte se eles forem para o outro lado. Eles então são forçados a contornar para o outro lado enquanto lutam contra hordas de infectados, passando por localizações urbanas que acabam dando vantagem aos infectados. Seguindo seus caminhos, eles passam por um pequeno parque e até mesmo passam por um casamento cheio de infectados. Porém, eles não param muito tempo ali e começam a se mover pelos becos e outras ruas da cidade. Eles logo chegam em uma seção subterrânea cheia de infectados. Depois, eles abrem uma pequena porta para avançar na próxima seção, que acaba fazendo um barulho enorme, enquanto uma infinidade de infectados surgem na escuridão. Após passarem por outra dessas portas, eles chegam em um corredor de pedra, onde novamente precisam batalhar por suas vidas. Após saírem dessa seção, eles chegam no outro lado, onde os sobreviventes de Left 4 Dead 1 estão, com exceção de Bill. Eles precisam encher um gerador enquanto lutam contra uma horda colossal de infectados. Os sobreviventes originais ajudam a cobrir os novos sobreviventes, enquanto eles afastam os infectados para encher o gerador e, por fim, abaixar a ponte. Após o processo ser concluído, eles pegam o carro e avançam, enquanto os sobreviventes originais usam o iate para ir até a ilha onde tinham planejado. Eles continuam dirigindo até chegarem ao condado de Griffin, onde descobrem que a rodovia está completamente bloqueada por veículos abandonados, forçando-os a prosseguir a pé por quilômetros de carros abandonados até enxergarem um farol iluminado. Eles acabam chegando em um motel chamado Whispering Oaks, e depois de lutar contra infectados, eles seguem pela mata em um pântano cheio de infectados, e então chegam até o parque de diversão Whispering Oaks. As luzes vistas anteriormente são reveladas como vindo do parque de diversões. Ao enfrentar os infectados que estão vestidos de acordo, que aparecem em seus caminhos, eles passam por diversas seções do parque e depois de desbravar o suficiente, eles vão até o estádio. Coach tem a ideia de usar o equipamento de show do The Pitch Pit, abandonado pelos Midnight Riders, para atrair a atenção do piloto do helicóptero. A música é ensurdecedora e atrai centenas de infectados até eles, mas conforme eles vão destruindo a horda, eles utilizam de artifícios do cenário como foguetes que são jogados para cima. Eles percebem que o plano funcionou porque o piloto do helicóptero ouviu a música e eles são evacuados com sucesso antes que a massa de infectados os destruísse. Depois de serem resgatados, eles acabam percebendo que o piloto do helicóptero foi infectado, o que leva Nick a atirar nele e causar a queda do veículo. Os sobreviventes saem do helicóptero destruído e descobrem que pousaram em um bayou. Eles chegam em um local onde só é possível passar por uma pequena passagem mecânica, que demora um tempo considerável para chegar. Enquanto isso, é claro, eles enfrentam uma grande horda de infectados, mas eles conseguem ultrapassar esses obstáculos. Depois disso, eles precisam passar pelos pântanos cheios de infectados e até mesmo militares infectados, e enfrentam uma bruxa no seu caminho. Enquanto eles se movem pelas águas, eles são encurralados pelos infectados, mas conseguem seguir seu caminho após certas adversidades. Eles acabam se deparando com uma parte destruída de um avião, e quando eles abrem uma das portas, o avião acaba emitindo um som
que atrai a horda. Eles avançam e descobrem uma pequena aldeia que ainda tem luzes, mas logo eles descobrem que os aldeões decidiram se defender sozinhos, mas acabaram falhando ao serem invadidos e são forçados a passar por essa zona cheia de infectados até que chegam em uma propriedade ou uma casa de plantação. Lá eles encontram um rádio que usam para entrar em contato com Virgil para resgate em um barco e, como sempre, eles são forçados a enfrentar a ameaça infectada enquanto o barco não chega. A batalha dura bastante tempo e é bem intensa, mas finalmente eles conseguem afastar a ordem e Virgil abre o portão da plantação para permitir que os sobreviventes escapem em seu barco antes que a horda possa dominá-los. A caminho de Nova Orleans, o barco de Virgil fica sem combustível e deixa os sobreviventes em Ducatel, Mississippi, para encontrar gasolina. Os sobreviventes esquecem a sacola de armas e o posto de gasolina local está sem gasolina, o que os obriga a ir para o próximo posto a 3 quilômetros de distância. Depois de passar por um engenho de açúcar abandonado infestado por bruxas, eles encontram o posto de gasolina. Depois de coletar o combustível, eles começam a voltar quando uma tempestade chega com toda a sua fúria. Eles enfrentam muitos infectados e conseguem voltar ao lugar que iniciaram. Coach tem a ideia de usar a placa do Burger Tank para sinalizar para Virgil. O plano deles dá certo, mas antes de Virgil chegar até eles, os sobreviventes precisaram enfrentar um exército de infectados, de todos os tipos. Conforme a tempestade fica pior, os infectados continuam vindo incessantemente, e eles conseguem fugir quando Virgil chega. Virgil deixa o grupo em Nova Orleans e Alice o agradece, dizendo que ele é um bom homem. Coach se revigora imediatamente ao ver caças no céu, revelando que os militares ainda não abandonaram a cidade. Nick, entretanto, está cético quanto à presença deles. Eles decidem que a ponte ao longe é a melhor chance de sobrevivência, mas descobrem no caminho os cadáveres de pessoas não infectadas. Os sobreviventes suspeitam que os militares assumiram as lamentáveis tentativas da Seda para conter a situação, pois se encontram numa área que está a ser bombardeada pelos militares e aceleram o passo até a ponte. Eles interrompem uma transmissão na ponte entre dois militares, Papa Gator e Rescue 7, que suspeita que os sobreviventes sejam portadores. O Resgate 7 está preparado para transportá-los, e Papa Gator informa os sobreviventes que eles têm sorte porque os militares acabaram de sair da área e que devem chegar ao outro lado da ponte para resgate. Os sobreviventes lutam por sua vida porque os infectados vêm em números alarmantes. E depois de um tempo em combate, eles conseguem chegar ao Resgate 7. Enquanto ele carrega os sobreviventes, os caças bombardeiam a ponte para evitar que os infectados deixem a cidade, e o piloto leva os sobreviventes para um navio de cruzeiro militar no mar, encerrando assim, por hora, a atividade dos sobreviventes de Left 4 Dead 2 e encerrando a timeline da franquia. E espero que vocês tenham gostado da timeline de Left 4 Dead e recomendo a vocês que joguem os jogos o mais rápido possível. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever e também deixar um like. E se você quiser dar um apoio extra ao canal, torne-se um membro para ajudar na produção de vídeos e também receber benefícios extras. Um muito obrigado a todos os membros e um agradecimento mais que especial para Muka, Sunny Play, Zero Espada, Rafa, Kuai Liang Reverso e Ultra Desfoda-se.